Olha aí, pessoal, as críticas da grande mídia ao Alexandre de Moraes e ao STF de forma geral continuam sendo feitas, né? O pessoal da revista Oeste aqui, inclusive, repercutiu esta crítica, que esta coluna de opinião do Estadão, pois é, que chamou o STF de Supremo Censor Federal. Cada vez mais veículos de mídia estão falando isso abertamente, inclusive do problema que é a decisão do Alexandre de Moraes de forma específica, né? Nós que acompanhamos isso há algum tempo sabemos que isso é apenas um ponto dentre vários outros problemáticos, mas agora que a situação atingiu a mídia, pois é, o negócio lá do Twitter realmente enfraqueceu os veículos de notícias aqui do Brasil, aí eles se revoltaram bastante. É aquela história, né? Antes tarde do que nunca, melhor demorar a batalhar o bom combate do que nunca fazê-lo, né? Mas demoraram bastante, com certeza. O pessoal do antagonista aqui trata da questão da censura, de fato, né, a 20 milhões de brasileiros, que foi o que o Alexandre de Moraes fez na prática, né? Afirmando aqui, inclusive, que é necessário uma lava-toga, uma investigação aqui, uma CPI a respeito dos Supremos Ministros, inclusive colocou um subtítulo muito interessante, né? A democracia estava bem mais protegida quando ninguém falava em nome dela, né? O que a suposta proteção da democracia tem feito no final das contas, né? E o mais divertido de tudo nessa história tem sido ver o pessoal da grande mídia usando aí, né, de desculpas esfarrapadas para continuar publicando no Twitter, né? Achei impressionante, você olha qualquer perfil de Folha de São Paulo, Poder 360, qualquer desses sites aí, e você percebe um rombo ali, uma lacuna no dia 31 de agosto, nada postado. Hoje, 1º de setembro, dia que eu estou gravando este vídeo, voltaram a todo vapor, mas com aquele migué de correspondente internacional, publicado por correspondente internacional em Portugal, ou na Inglaterra, ou sei lá onde que eles configuraram a VPN deles para postar, né? Me engana que eu gosto, mas é aquele migué que a gente conhece muito bem. O pessoal sentiu provavelmente o baque de ficar fora do Twitter, aí, os acessos aos sites deles devem ter despencado, porque, caramba, como o próprio Alexandre de Moraes, não, Elon Musk, publicou no seu Twitter, né? E sim, tá funcionando para mim 100% sem VPN, sem, entre aspas, subterfúgio nenhum. Acesso aqui normalmente, né, no navegador convencional aqui, sem nenhuma estripulia, tá funcionando para mim 100% desde sempre, né? Em momento algum caiu aqui. Mas o que o Elon Musk publicou é o seguinte, né, que o X hoje é a fonte de notícias mais usada no Brasil, e eu concordo plenamente, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse tema, conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto aqui principal, né? A mídia se revoltando agora contra o Alexandre de Moraes porque a situação acertou a mídia, chegou e causou um prejuízo para a grande mídia aqui no Brasil. Nós que somos defensores da verdade, defensores da liberdade dos indivíduos, dos direitos fundamentais, a gente critica o STF por essas ações ditatoriais desde 2019, talvez até antes mesmo disso, né? Aliás, tem muito o que se questionar no STF no passado, mas é curioso como de lá para cá, de 2019 para cá, os ministros desdizeram coisas que eles afirmaram com consistência lá no passado, né? O STF não foi esse bordel que ele é hoje, né? Esse bordel moral que ele é hoje, nem sempre foi assim. Com ministros atuais, inclusive, né, que já fizeram bons julgamentos no passado, inclusive. Já havia esse problema de o STF ultrapassar as suas barreiras constitucionais, os limites da sua atuação, principalmente em questões relacionadas ao aborto, às drogas, né, que são temas que, né, exigem legislação. O STF já usava dessa sua estratégia de legislar em nome do Congresso Nacional, né, a suposta omissão da legislação, enfim. Mas esses problemas maiores começam de 2019 para cá,
E houve um silêncio ensurdecedor por parte da mídia que deveria, né, teria como papel principal denunciar esse tipo de coisa. Não é para isso que a mídia serve, em primeiro lugar, para denunciar, para fazer denúncias, não para passar pano, para varrer para debaixo do tapete, pois a mídia brasileira se calou durante muito tempo. Por quê? Porque Alan dos Santos, esse pessoal não gosta, eles querem mais ver esse cara ferrado mesmo, né? Monark, putz, quem liga pro Monark? Eles querem mais o fim dos podcasts que estão matando o jornalismo aqui no Brasil tradicional, né? Dentre outras coisas, mas os podcasts estão ajudando, né? Se aprende muito mais num podcast ali de um assunto específico do que lendo notícias enviesadas de jornais, né? Então, é o Monark que está se ferrando, que se dane, ele que se vire, né? O Daniel Silveira, que sofreu arbitrariedades, ele que está sendo prejudicado, o problema é dele, né? A gente não tem nada a ver com isso. Agora que a situação atingiu a mídia, né? Porque pegou um veículo de disseminação de informações da mídia, que é o Twitter, ficaram revoltados com isso, né? Não, o STF aqui é o Supremo Censor Federal, né? É o censor federal há muito tempo. Tudo bem que aqui é o Estadão de vez em quando publica alguma coisa nesse sentido, mas não é sempre também não, e não é desde 2019. Eles citam aqui os casos de 2019, né? É uma coisa absurda que aconteceu lá atrás, a gente esquece, são tantos absurdos, né? Mas o Alexandre de Moraes censurou uma reportagem da revista Cruzoé, que é do pessoal aqui do Antagonista, né? Que revelava o codinome aqui do Dias Toffoli nos arquivos da Odebrecht, né? Claro que o STF vai censurar isso, porque já pensou um negócio desses aqui, né? E outros pontos aqui também foram feitos, né? E aí houve toda aquela questão ali do projeto lá de fake news, da repercussão disso e tudo mais, das censuras que foram sofridas, o inquérito das fake news inteirinho, ele em si, um problema sério, né? E aí agora a mídia está criticando, volto a dizer, antes tarde do que nunca, critique, né? Tão errados de demorar tanto assim, soa hipócrita, mas que critiquem, que façam ressoar essa crítica que é generalizada do povo brasileiro, né? Aliás, a OAB é outro caso semelhante que ficou dormindo aí, dormitou, né? Esse é o verbo que eu queria achar. Dormitou em cima de várias coisas, de várias arbitrariedades que foram cometidas nos últimos anos, violações flagrantes do devido processo legal no Brasil, e agora despertou, né? Cobraram aqui a explicação do Alexandre de Moraes sobre a tal multa de R$50 mil para quem usasse, entre aspas, subterfúgios para acessar o Twitter no Brasil, e também pediram acesso aí a um determinado inquérito, não sei se é daquele... Eu não vou lembrar o nome de quem que está envolvido, mas certamente você sabe, porque não há o devido processo legal ali, né? Pessoa sendo punida sem direito a ter ciência do motivo que levou ela a ser punida. Como que isso é possível numa democracia, num país em que há o império da lei e da ordem, onde há um Estado democrático de direito, né? Não é possível, mas a OAB agora se manifestou a esse respeito aí, e falando também, né, a respeito de outras questões envolvendo aí o STF. Eu vi uma publicação de um cara da OAB, não sei se é o presidente ali, falando um vídeo deles requisitando algumas coisas, algumas informações aí junto ao STF, né, e também fazendo alguns clamores, vamos colocar assim, novamente, antes tarde do que nunca, porque demoraram pra caramba para fazer isso aí, né? O pessoal do Antagonista, obviamente, sobe um pouco mais o tom aqui nessa história, né? E aí falou que 20 milhões de pessoas perderam acesso aí, né, a tudo que estava envolvido com o Twitter, contatos, trabalhos, material produzido e tudo mais, né? Volto a dizer, eu estou acessando aqui normalmente sem subterfúgios, né? Olha só, isso aqui 31 de agosto, publicado ontem, mas estou acessando isso aqui na noite do dia 1º de setembro, normalmente pela minha internet habitual aqui, sem subterfúgio, sem nada. Mas muita gente realmente perdeu o acesso, principalmente os que estão com grandes operadoras, né? Operadoras locais ainda não foram notificadas, não sei ainda exatamente do que se trata, né? Então, eles citam aqui, por exemplo, a questão das notícias imediatas que a gente vê no Twitter, as guerras, né? Israel, Ucrânia, Venezuela, né?
todo o debate presidencial lá nos Estados Unidos, né? Enfim, tudo por conta dos desejos ditatoriais desse senhor aqui que se acha um deus na Terra, né? O cara já acredita nisso de fato e que se ele falou, todo mundo vai cumprir. Para a tristeza dele, não deu muito certo dessa vez, não, né? Ele deu um passo muito maior do que a perninha dele permitia, né? E aí a própria imprensa tá tá ignorando o que o Alexandre de Moraes falou, né? Se você olhar aqui alguma notícia aqui, um site de notícia, alguma coisa mais voltado para Poder 360, por exemplo, aqui, né? Dessa grande mídia tradicional, você vai ver aqui eles falando, ó, este post foi publicado pela equipe do Poder 360 em Portugal, né? Tá bom, vai vendo. E a Folha de São Paulo também falou que tá publicando de outra parte do mundo aí, né? Correspondentes internacionais aqui, né? Tá bom, a gente acredita nisso aí, né? Então, inclusive eles falaram que naquela decisão, o Vale do Alexandre de Moraes é só para o Brasil, o acesso em outros países não corresponde crime, né? Até que o Alexandre de Moraes determine isso aí, né? Bastante engraçado isso aí, a gente não confia muito que esse pessoal tem correspondentes lá fora. O Glenn Greenwald, inclusive, respondeu a uma dessas publicações, não sei se é essa aqui que ele respondeu, mas ele falou, não, eu vou, essa semana eu vou lá em Portugal, né? Eu queria ir no local ali, no escritório de vocês em Portugal para parabenizar a equipe, né? Bastante engraçado lá a publicação dele, mas é isso aí, de forma geral o pessoal está ignorando o Alexandre de Moraes, é o grande problema dele, né? E é o grande problema do STF, isso desmoraliza a Suprema Corte e os outros 10 ministros estavam muito satisfeitos com o poder deles, né? Se virar a moda desobedecer o STF, o que vai ser feito dos outros ministros, né? Eles não querem que isso aconteça, querem continuar lá no seu pedestal, ainda que às custas desse senhor aqui, da imagem dele. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.